Mas aí eu quero filosofar um pouco com vocês. O que vocês acham, né? Depois de ver todas essas ferramentas de inteligência artificial, vocês acham que ela vai substituir o humano? Eu, sinceramente, acho que um dia, em algum momento, de alguma forma, vai, mas a gente já vai ter aprendido, migrado, evoluído. A gente também vai para algum lugar que a gente ainda não sabe, né? E aí, a pergunta que eu quero deixar para vocês é: vocês acham que qualquer pessoa que tem as mesmas ferramentas que o Rodolfo teve e que tivesse que fazer aquele trabalho, qualquer pessoa mesmo, conseguiria chegar no mesmo resultado? Ou até mesmo o cliente que pediu para o Rodolfo a reformulação desse mascote. Se desse todas as ferramentas para ele, dizendo, usa essa, mastigado, vocês acham que ele teria conseguido chegar no mesmo resultado? Ele não teria chegado no mesmo resultado. Por quê? Porque o Rodolfo tem todo um conhecimento e toda uma experiência de anos. Então, as ferramentas, elas estão aí, mas ela precisa de nós para usar elas da maneira correta, né? Então, a gente tem que seguir evoluindo, sem pensar se vai substituir ou não, porque se substituir, quando substituir, a gente já vai estar em outro lugar, em outro patamar, né? Assim a gente espera. E para entender um pouco mais, né, sobre se vai substituir ou não, eu acho que faz muito sentido a gente pensar um pouco qual que vai ser o papel do designer na era da inteligência artificial. E aí eu vejo as coisas dessa forma. O designer do futuro, ele vai ter que aprender a trabalhar colaborativamente com as ferramentas que existirem, talvez não com todas, mas uma focada ali no seu foco de trabalho, e trabalhar mesmo ajudando, colaborando com a ferramenta de inteligência artificial. E do outro lado, a gente precisa ter repertório de design. Então, por isso que a gente trouxe bastante conteúdo teórico para vocês começarem a pensar em conceito, a olhar para o conceito, porque vocês vão precisar juntar essas duas coisas. E não só isso, o design do futuro, ele vai ter que ter esses dois pontos, né? Usar a inteligência artificial de forma colaborativamente, ter repertório de design e aplicar o conhecimento de pensamento crítico e estratégico. Então, não dá mais para você simplesmente conversar com um cliente e achar que você vai atender ele com uma arte. Já não é uma arte. Você tem que aplicar ali você tem que aplicar ali questionamento, você tem que questionar, você tem que entender por que aquilo está sendo feito, qual o objetivo que quer ser alcançado, porque muitas vezes o cliente diz, eu quero tal coisa, mas essa tal coisa não atinge os objetivos dele, né? Então, não é de hoje que o papel do designer é ser uma pessoa estratégica dentro das empresas, não é mais apenas um fazedor de arte, né? Então, eu espero que vocês tenham isso aqui em mente e a partir de hoje o olhar de vocês seja outro para tudo que vocês fazem e que vocês possam entregar um valor além da arte, além do trabalho, né? E com isso eu queria perguntar se vocês já ouviram falar na teoria da internet morta. Eu acho isso muito interessante. Ela diz que até 2000 e não sei se eu coloquei aqui, 30. até 2030, acredita que a inteligência artificial vai estar muito mais presente na internet com o humano, a ponto de, sei lá, 99% ser robô. E hoje não parece que está tão longe disso, né? Inclusive, essa pesquisa aqui, ela saiu no mesmo ano que saiu essa teoria, e nesse ano, que foi 2000 não lembro, não coloquei, tudo bem. No ano em que saiu essa teoria, já 36% só de conteúdo nas redes sociais era feita por humano, né? Então, muito mais que quase 80% já eram robôs que estão ali interagindo nos comentários das pessoas, fora os robôs que estão gerando conteúdo, gerando fake news, inclusive, e muito conteúdo aí de robô para robô. Então, para não deixar parecer que a sua rede social, o seu trabalho, o seu cliente está nessa pegada de robô, fazendo conteúdo para robô, a gente precisa aplicar esses conceitinhos aqui que eu aprendi no design, no slide anterior. Então, é bom a gente ter em mente que a IA ela não pensa, ela responde, né? Quem pensa somos nós. E se a IA ela não pensa, ela só responde,
as respostas dela pode conter exatamente o que a pessoa que perguntou quer ouvir. E qual que é o risco disso? O risco disso é a gente começar a ignorar pontos importantes. Então, eu vou começar a ignorar narrativas, eu vou começar a ignorar coisas sensíveis para o humano. Então, a gente precisa estar muito ligado, não dá para colocar um prompt e esperar que o que ela vai entregar vai estar pronto, né? A gente precisa muito desses pontos aqui. E aí, para mostrar como a IA pode enganar a gente, eu trouxe 2 exemplos, e aí são 2 exemplos completamente fictícios, só para a gente poder entender como que isso pode acontecer, tá? Então, vamos imaginar que vocês vão fazer um teste para uma empresa e vocês precisam criar um aplicativo para agricultores. Vocês vão lá, vocês podem usar a inteligência artificial, vocês perguntam para ela, dão ali o briefing e ela devolve algo parecido com isso que a gente está vendo. E, sinceramente, está muito bonito, está clean, tem uns gráficos bem legais, pode se conectar com outras coisas, outras plataformas. Só que o que a IA pode deixar passar ali nas entrelinhas e não entender é que naquela região o acesso à internet ele é precário e muitos usuários têm baixa alfabetização digital. Então, toda essa tecnologia, todos esses gráficos, talvez não vá servir para esse público. Mas aí ela não sabe. Por quê? Ou ela não vai retornar isso para você se vocês não disserem isso para ela, não correr atrás dessas informações. E por que isso acontece? Porque a IA ela está orientada a resultados, e resultados gigantes na cabeça dela, só que exclui esses cenários, que é onde a gente está inserido, que é as complexidades humanas. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Aqui tem um outro exemplo, né? Então, vamos imaginar que você é designer, você está trabalhando para uma clínica de estética, que atende mulheres de diversas. E a empresa ela diz que quer modernizar a comunicação para ganhar mais cliente. E aí o cliente te sugere, eu quero usar bastante antes e depois, mulheres com corpos transformados e coisa e tal. E aí a IA segue o briefing e faz com perfeição tudo aquilo que você disse. Só que ela ignora pontos importantes, interessantes do ser humano. Então, hoje em dia, será que a gente quer mesmo reforçar esse discurso de corpos perfeitos, de pele perfeita, né? Essa beleza inalcançada? Então, a gente tem que ter esse nível de sensibilidade, esse nível de crítica sobre tudo que acontece. E aqui do ladinho eu coloquei uma campanha da Dove, o Rodolfo já falou um pouco da Dove, mas no histórico da Dove, eles têm corrido atrás de trazer na campanha deles mulheres reais, peles, pessoas reais. E aí, com a inteligência artificial, eles lançaram um desafio de treinar a IA para que, quando você pedir para criar uma mulher bonita, uma pessoa bonita, ela não sai esse padrão jovem, quase pré-adolescente, né? Tipo, mulher branca com cara de bebê. E segundo eles, se você pede para o chat, imagine uma mulher muito bonita, baseada na Dove. Se vocês colocarem a palavra Dove, o que a Dove está querendo passar para a gente é que a IA vai entender, porque eles conseguiram treinar a IA para, a partir dessa palavra Dove, ele trazer mulheres com corpos reais, peles reais. Então, existe uma preocupação do mercado também com essa questão ética, né? E inteligência artificial. Aí aqui eu vou passar bem por cima, porque nosso tempo está apertado, mas são alguns pontos, né, que a IA poderia melhorar, aonde que ela falha e o que um designer faria melhor, né? Então, um designer, ele investiria num conteúdo e busca que realmente importa. Um designer, ele entende que o que é acessível e que faz sentido, ele vai fazer um senso crítico ali, vai fazer um filtro e só vai trazer o que vai fazer sentido para o usuário, para o cliente ou para a campanha. Aí seguimos um pouquinho. Então, enquanto a IA ela reconhece padrões, né, que foi o que eu falei, você vai pedir algo para ela, ela vai entregar o que é padrão, o que é
comum, de senso comum, o que é a excelência sem levar em consideração minorias, sem levar em consideração pontos críticos que fazem parte da experiência humana. Então, a IA ela só é uma grande ferramenta se a gente estiver sentado na frente dela com muita presença, empatia e dedicação. Basicamente isso. Então, trouxe esse slidezinho engraçadinho para explicar para vocês que quem faz arte é artista, né? Infelizmente, não é tão simples assim, não é sentar na frente do computador, colocar as coisinhas ali conforme o nosso gosto pessoal. Designer ele tem que pensar que está resolvendo problemas, né? Então, é o problema de uma empresa que precisa melhorar o posicionamento de marca, porque por algum motivo ela ficou feia ali nas redes sociais, cometeu alguma gafe, é alguma solução que precisa ser implementada, que vai resolver o problema de agricultores, por exemplo. Então, mudar esse mindset, entender que a gente resolve problemas, né? A gente não faz arte, né?